1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Doce amigo Espírito Santo, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Que nós sejamos abençoados, Senhor, edificados e transformados pela tua palavra. Que o temor do Senhor venha ao nosso coração. Que as nossas vidas sejam transformadas, lapidadas, Senhor, pela tua unção, pela tua glória. Transforma o nosso coração, transforma as nossas vidas, transforma os nossos lares, Senhor. E que haja manifestação da tua glória em nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor. E que precioso podermos ter essa projeção da Bíblia aí, né? Para a gente poder estar acompanhando. Qual a importância da ceia do Senhor para a igreja? Qual a importância da ceia do Senhor para cada um de nós cristãos? A ceia do Senhor, ela é uma oportunidade maravilhosa para que nós possamos crescer espiritualmente. Uma oportunidade maravilhosa para que nós possamos ter comunhão, a nossa comunhão renovada com o nosso Senhor Jesus. Uma oportunidade maravilhosa para nós nos lembrarmos da morte de Cristo na cruz em nosso favor, até porque a ceia, ela é memorial. A Bíblia diz que ela deve ser feita em memória do sacrifício de Jesus, em memória da entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário. É uma oportunidade maravilhosa de também renovarmos a nossa comunhão e a nossa aliança
com os nossos irmãos em Cristo. Então, a ceia é oportunidade de bênção para a nossa vida, é oportunidade de benefícios espirituais e de alcançarmos graça espiritual na nossa vida, né? Para cada um de nós que somos cristãos, que conhecemos a Jesus como Senhor de nossas vidas. Porém, queridos, é importante que nós tenhamos uma atitude correta quando nós participamos da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa epístola, e quando ele chega aqui no capítulo 11, a partir do verso 17, ele vai começar a tratar e mexer em algumas questões que estavam trazendo prejuízo espiritual para a igreja. E ele começa então a ensinar e a trazer ensino à igreja, da forma correta de participar da ceia do Senhor. E ele começa a falar de algumas questões, alguns problemas que estavam acontecendo quando a igreja se reunia. Ele começa dizendo assim: olha, eu não elogio vocês por isso, pois vocês se reúnem para o mal e não para o bem. No verso 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Então começou a haver no meio da igreja divisões, panelinhas, partidarismo, brigas, intrigas, facções. E aí Paulo começa a escrever à igreja de Corinto, e aqui especificamente nesse texto, para corrigir esse problema. Porque embora os irmãos estivessem ali para a celebração da festa do ágape, ou chamada festa do amor, onde eles se reuniam para comer, para celebrar, para ter comunhão, para partir do pão, e depois da festa ágape, da festa do amor, onde eles comiam a refeição, eles participavam da ceia do Senhor. Mas apesar disso, a Bíblia diz que havia entre eles divisões, partidarismo, facção. E aí Paulo começa a corrigir, porque não poderia haver isso no meio da igreja. Verso 19, Paulo diz: é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidas quais dentro de vocês são aprovados. Ou seja, até importa que isso aconteça, para que realmente aqueles que são verdadeiramente cristãos, verdadeiramente fiéis, seja manifesto entre vocês. Então começou a haver essas divergências, esses problemas, e Paulo começa a corrigir essas questões no meio da igreja. Agora, como é que nós precisamos participar da ceia do Senhor? Como é que nós vamos participar da ceia da mesa do Senhor? Paulo vai nos ensinar que nós devemos primeiro, queridos, entender o significado verdadeiro da ceia do Senhor. Entender o significado verdadeiro da ceia do Senhor. A partir do verso 23, ele vai falar sobre o significado da ceia. E ele nos mostra então que nós participamos da ceia em memória do sacrifício de Jesus por nós. Em memória da morte de Cristo por nós. Pois recebi do Senhor, disse Paulo, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E fez o que com o pão? Verso seguinte. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o quê? Isto é o quê? Meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Semelhantemente, da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem em memória de mim. Então o apóstolo Paulo está trazendo a revelação que Jesus deu para ele, que quando você pega o pão, esse pão que é partido para que você coma na ceia do Senhor, ele simboliza, ele representa o corpo de Cristo, o corpo de Jesus que foi partido por mim e por você, o corpo de Jesus que foi quebrado por mim e por você. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O pão representa o corpo de Cristo. Sobre o seu corpo ele levou os nossos pecados. Sobre o seu corpo ele levou as nossas doenças. Sobre o seu corpo ele levou as nossas maldições. Sobre o seu corpo ele levou as nossas dores e o nosso afastamento do Senhor. Então essa morte de Cristo foi em nosso favor. Ele diz:
Esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. É o meu corpo que é oferecido como uma oferta em favor de vocês. Não estou morrendo pelos meus próprios pecados. Não estou me entregando porque sou pecador, mas estou morrendo em favor de vocês. Dando a minha vida em favor de vocês. Dando a minha vida para que vocês tenham acesso ao Pai. Para que vocês sejam libertos dos seus pecados. Para que vocês sejam salvos. Para que vocês sejam transformados. Para que a paz seja uma realidade com vocês e Deus. Amém, queridos? Então este pão é o meu corpo. Simboliza o meu corpo. Esse cálice simboliza o meu sangue. E ele diz, o sangue da nova aliança. Porque na antiga aliança era derramado sangue de animais. De um cordeiro, de uma novilha, de um pombinho, de uma rolinha. Sempre um animalzinho, sempre um animal, sendo ele um animal de grande porte, de pequeno porte, teria que derramar seu sangue para remissão das pessoas pecadoras. Hebreus capítulo 8, 22, se eu não me engano, diz que quase todas as coisas segundo a lei são purificadas por sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas agora Jesus está dizendo que é um sangue mais precioso, um sangue maior, o sangue da nova aliança, que é o sangue do próprio Filho de Deus. Ele diz, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberdes deste cálice, bebam em memória de mim. Então a ceia, nós participamos da ceia do Senhor como um memorial da morte de Cristo, da entrega de Jesus na cruz do Calvário, celebrando a sua morte, e ao mesmo tempo recebendo os benefícios espirituais da morte de Cristo sobre nossas vidas. Amém, queridos? Então é um memorial, diga glória a Deus. Então, em memória da morte do Senhor Jesus em nosso favor, Ele deu a sua vida por nós. Então quando você ceia, queridos, você relembra esse momento. Quando você ceia, você deve agradecer a Deus por ter dado o pão do céu. Jesus disse para os fariseus em João 6, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, quem vos dá é meu Pai. Eu sou o pão do céu. Quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Amém? E aí ele diz assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É claro que ele está sinalizando aí, apontando aí também para a ceia, quando nós comeríamos do pão, beberíamos do cálice, que representava seu corpo e o seu sangue. E ele diz, quem não comer do meu corpo, do meu sangue, não pode ter parte comigo, não pode ter comunhão comigo. Então na ceia do Senhor, nós nos alimentamos em um símbolo profético, em um ato profético. É como nós estivéssemos alimentando do próprio Cristo. E ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta de mim, vive por mim. Amém, queridos? Então é um ato profético quando você celebra a ceia do Senhor. Nós precisamos entender que a ceia não é apenas um ritual, não é apenas uma cerimônia, é um ato profético de liberação de vida sobre nós. Amém? É relembrar, é entrar em contato com a memória de que o nosso Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa condenação morrendo em nosso lugar. Mas não foi detido pela morte, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Então nós devemos entender o verdadeiro significado da ceia. Nós não podemos participar da ceia achando que a ceia é apenas comer um pão e beber um suco de uva. Nós não podemos participar da ceia sem esse entendimento. Mas entender que esse momento aponta para a morte de Cristo.
em nosso favor. E como nós somos abençoados pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Então render graça ao Senhor, dizer: Senhor, obrigado. Com esse ato de participar da ceia, eu te rendo graça e digo obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor deu o seu Filho como pão da vida para morrer em meu lugar. Para me dar o direito de acesso ao Pai. Obrigado porque o Senhor deu o seu Filho como pão da vida para entregar-se por mim, para que eu tivesse acesso ao perdão, ao coração do Pai, para que eu tivesse vida eterna, para que eu tivesse acesso ao Pai em comunhão com Ele. Obrigado, Senhor. A ceia também é um ato de ação de graça. É um ato de render graças ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. Amém, queridos? A Bíblia também fala que nós precisamos crer que a ceia é um ato profético que aponta para a volta de Cristo. No verso 26, versículo de número 26, olha o que diz, verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês tomarem o cálice, vocês estão fazendo o quê? O que vocês estão fazendo com esse ato? Anunciando a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Então a segunda atitude ao ceiar é crer que a ceia é um ato profético que aponta para a volta de Cristo. Nós estamos anunciando a morte do Senhor, sim, mas estamos anunciando a morte do Senhor até a volta dEle. Até a volta dEle. Até que Ele volte. Porque nós cremos como igreja que Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. O apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo apenas para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós confiamos em Cristo apenas para um emprego melhor, apenas para ter saúde terrena, física, se nós confiamos em Cristo apenas para restaurar o nosso casamento, se nós confiamos em Cristo apenas para nos dar um carro melhor, ou apenas para coisas que são transitórias, para coisas que são concernentes a esta vida, Paulo diz: nós somos os mais miseráveis, os mais tolos de todos os homens. Porque a nossa esperança em Cristo está para além desta vida. A nossa esperança em Cristo não é apenas para ter uma vida terrena melhorada. Não, queridos. Mas a nossa esperança em Cristo é para a eternidade. É para a volta do Senhor. Amém? Claro que Ele melhora a nossa vida aqui, sim. Ele abençoa a nossa família, Ele abençoa o nosso casamento, Ele nos prospera, Ele nos dá saúde. São bênçãos que Ele nos dá. Mas nós não esperamos em Cristo apenas para estas coisas. Amém, amados? A nossa maior esperança é o seu retorno. Então, quando você participa da ceia, você está proclamando a volta do Messias. Quando você participa da ceia, você está anunciando a volta do Salvador. Você está declarando: um dia, assim como eu estou assentado à mesa do Senhor hoje, assim como eu estou comendo pão e bebendo cálice, um dia o meu Senhor, Ele mesmo, vai servir para mim, nas bodas do Cordeiro, a ceia. Eu estarei assentado à mesa com o Senhor. Ele disse para os seus discípulos: não me vereis beber o fruto da vide até aquele dia em que eu me veja beber de novo no reino do meu Pai. Quando os discípulos tomaram com Jesus a última ceia, Jesus disse isso: vocês não vão me ver aqui de novo na terra tomando essa ceia. A outra vez que vocês me verem ceando com vocês, já será no reino do Pai. E é interessante isso, porque Jesus ressuscitou, passou 40 dias na terra. A gente vê Jesus comendo peixe assado, quando Ele ressuscita com os discípulos, participando de outras refeições com os discípulos, mas não faz referência de que Jesus tenha ceiado, tomado do fruto da vide e comido o pão com eles na ceia.
depois da ressurreição. Ele comeu no dia que antecedeu a sua morte. E ele anunciou: vocês só vão me ver comendo de novo no reino do meu Pai. Sabe por quê? Porque a ceia também aponta para a volta de Cristo. Diga glória a Deus. A ceia aponta para a volta de Jesus. Enquanto quando você pega do cálice, você pega o pão, você tem que crer: Senhor, que um dia eu esteja contigo no reino celestial, comendo o pão e bebendo o cálice. Numa memória eterna do teu sacrifício por mim. Amém, querido? Porque sempre na eternidade seremos gratos por aquilo que ele fez, porque estaremos sempre lembrando: foi por causa da sua morte que nós fomos salvos, que nós somos redimidos, que nós somos transformados. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: a ceia aponta para o fato de que Cristo está voltando. Amém? A terceira verdade, desse texto, é que nós devemos participar da ceia examinando o nosso coração, fazendo um exame. Verso de número 27, olha o que diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha o que diz. Essa palavra, irmãos, indignamente, é um advérbio. Significa a maneira como se participa da ceia. Significa o modo como se participa da ceia. Não está dizendo que você é indigno de participar da ceia. Porque na verdade, todos nós só somos dignos de participar da ceia por meio do sangue de Jesus. Por meio da graça de Deus. Por meio do favor de Deus por nós. Se não for a sua graça, se não for o seu favor, nós não poderíamos participar da ceia. Quando a Bíblia diz: quem comer do pão, beber do cálice, indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Indignamente significa a maneira como se participa, a maneira como se come do pão. O modo como eles estavam comendo a ceia ali era um modo indigno. Não é que eles eram indignos, porque todo cristão em Cristo, pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo, se torna digno, não digno em si mesmo, mas digno por causa do favor de Cristo, por causa da morte de Cristo. Mas a maneira que os coríntios estavam participando da ceia era uma maneira indigna. Por quê? Eles não entendiam o significado da ceia, eles não estavam em comunhão com os irmãos, estavam em briga, panelinha, facções, partidarismo. Os ricos traziam muita comida, os pobres traziam pouca comida. E aí, em vez de se juntar, porque antes da ceia propriamente dita, eles tinham a festa do amor, a festa ágape. Então eles faziam aquela festa, que era um momento para ter comunhão com toda a igreja, para depois ceiar. Mas aí o que se faziam? Fazia o grupo dos ricos e o grupo dos pobres. O grupo dos ricos comiam muito, porque eles tinham muita comida, e entravam na manguaça, isso no culto, e saíam embriagados. Imagine que situação. E saíam embriagados na ceia do Senhor. E aí Paulo diz assim: olha, uns estão comendo demais e os outros estão passando fome. E ainda tem aqueles que saem carregados no braço dos outros, porque entrava na cachaça, no culto. Essa maneira de ceiar não é uma maneira digna. Ele diz: será que vocês não têm casa para comer e beber? Será que vocês querem envergonhar a igreja de Deus? Será que vocês querem envergonhar aqueles que não têm nada? Porque aquele momento, aquela festa da comunhão, aquela festa ágape, ou a festa do amor, que antecedia o momento da ceia, devia ser uma festa em que todos partilhavam o que tinham. Então, quem tinha demais não ia comer demais, porque ia partilhar para aqueles que não tinham muito. Ia haver um nivelamento. Os ricos poderiam trazer muita comida, mas iam partilhar. Não ia fazer um grupinho, uma panelinha só dos ricos. Não, aqui é só os abastados.
vocês que é pobre, fica para o lado de cá. Não! Todos iam compartilhar. Todos seriam supridos. Todos seriam abençoados. Haveria realmente a manifestação do amor cristão. E aí sim, depois eles estariam ceando. Mas não era essa a realidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo repreende eles veementemente. Ele diz assim, olha, quem come do pão e bebe do cálice indignamente, de maneira indigna, porque essa maneira que vocês estão ceando não é uma maneira digna, é uma maneira indigna. Observe que isso aí é um advérbio, advérbio de modo como se participar da ceia, de maneira indigna. Se vocês participarem assim, vocês estão se tornando cúmplices da morte do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então ele diz, examine-se o homem. Verso 28. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Sabe o que significa, meus amados? A ceia é do Senhor. A ordem bíblica é que cada um deve fazer um autoexame. Deve examinar o seu coração. Deve examinar as suas motivações. Deve examinar o seu discernimento. Deve examinar o seu entendimento da ceia. E então ceiar. Eu não posso dizer para você, a igreja não tem essa autoridade de dizer você pode e você não pode ceiar. Porque a ceia não é de Josivaldo. A ceia é do Senhor. Amém, queridos? A ceia é do Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que cada um de nós precisamos fazer essa análise. Em nosso coração. Em nossa vida. Examine-se o homem a si mesmo. E então coma. Não é examinar para não comer. Não é examinar para não participar, é examinar. Você examinou o seu coração, viu que algo em seu coração não está em linha com a palavra. Esse é o momento de confessar a Deus o seu pecado. É o momento de arrepender-se. É o momento de, Senhor, eu estou diante da tua presença. Estou diante do teu pão e do teu cálice que representa o teu corpo e o teu sangue. Me liberta disso, perdoa esse pecado, Senhor. Transforma o meu coração, transforma a minha vida. Eu reconheço que eu não estou correto diante do Senhor, mas eu preciso da tua graça, eu preciso da tua ajuda. Então a Bíblia diz que o homem deve se examinar e então participar. Porque não é apenas um pão comum, não é apenas um suco de uva comum. Quando nós consagramos os elementos, eles simbolizam agora o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente. Amém, amados? Amém, queridos? Então o texto diz, examine-se cada um a si mesmo. Não é o pastor que vai examinar você. Não é o irmão que vai examinar o outro. Não. É você que deve se examinar você mesmo. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Fazer um exame para ceiar. Fazer um exame para ceiar. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, o que a gente precisa? De discernimento. Quando você come sem discernir, e este pão, ele simboliza o corpo do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Sem entender que isso aqui agora, esse pedaço de pão, não é mais o pão. Não é simplesmente um pão. Ele simboliza o corpo do Senhor. O corpo que foi transpassado pelas minhas iniquidades, pelas tuas iniquidades. O corpo que foi cuspido pelos soldados. O corpo que foi arrancado a barba pelos soldados. O corpo que recebeu porrada na cabeça com caniço dos soldados. O corpo que foi chicoteado, e os estudiosos dizem até que as suas costas não foram feridas, mas uma ferida só. As costas dele inteiras se transformou em uma única ferida pela sua chaga. No texto original. Não chagas, no original de chaga, ferida. Ele apanhou tanto nas suas costas que não teve feridas. Uma ferida se uniu à outra até se transformar em uma grande ferida, em uma grande chaga aberta. Se a gente não entender que esse pão aqui representa
as mãos dele furadas com os cravos, os pés dele furados com os cravos, o lado dele transpassado com aquela lança. Se a gente não entender que esse corpo, esse pão, simboliza, aponta para o corpo de Jesus, o texto diz que a gente come para a nossa própria condenação. Se eu não discernir, eu como para a minha própria condenação, o contrário também é verdade. Se eu discernir, eu como para a minha bênção. Se eu discernir, eu como para o meu favor. Se eu discernir, eu como para o meu milagre. Se eu discernir, eu como para a minha cura. Se eu discernir, eu como para a minha restauração. Se eu discernir, eu como para a minha libertação. Se eu discernir, eu como para o favor abundante de Deus sobre a minha vida. Então, se eu não discernir o corpo de Cristo, eu como para a condenação. Mas se eu discernir, eu como para o favor, eu como para a bênção, eu como para o milagre, eu como para a cura. Eu quero profetizar que hoje à noite, quando você comer o pão, você será curado em nome de Jesus de todas as enfermidades que tem lhe atormentado. Em nome de Jesus. Haverá uma liberação de cura sobre o seu corpo. Haverá uma liberação de milagres sobre o seu corpo. Mas você tem que discernir quando você pegar esse pão. Senhor, esse pão simboliza o corpo de Cristo, do meu Senhor. Que levou sobre si as minhas doenças, que levou sobre si as minhas dores, que levou sobre si as minhas maldições. É muito ruim ficar doente. Verdade? É ruim demais ficar doente. Mas eu quero declarar nessa noite que a cura para você no corpo de Cristo. A cura para você no corpo de Cristo. A cura para você no corpo de Cristo. Então quando a Bíblia fala assim, olha, não discernir o corpo, querido. Não discernir o corpo é comer de maneira indigna. Não discernir. Olha o que Paulo vai dizer, verso 30. Verso 30. Ele diz assim: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que estão dormindo, muitos que morreram. Por isso, esse por isso faz referência. Olha para mim. Esse por isso faz referência ao fato de que Cristo, de que eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Ele diz assim: por isso, por vocês não discernirem o corpo de Cristo, por vocês não entenderem que este pão simboliza, aponta para o corpo de Cristo, por isso, há entre vocês muitos fracos, pessoas que estavam fracas na fé, e não tinha força para buscar Deus, não tinha força para congregar, não tinha força para orar, não tinha força para meditar na palavra, não tinha força para evangelizar, não tinha força para viver um cristianismo à altura do que Deus queria para eles. Por isso, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, há no meio de vocês muitos fracos, e há no meio de vocês muitos doentes, e há no meio de vocês alguns que já até partiram para o outro lado, já até foram embora, já até morreram. A palavra dormiram aí, e vários já dormiram, significa isso, o sono da morte. Por não discernirem o corpo de Cristo. Muitos estão fracos, muitos estão doentes, e muitos morreram. O contrário também é verdade. Se eu comer da ceia e não discernindo o corpo, eu estou sujeito a fraquezas, doenças e morte, o contrário também é verdade. Se eu discerno o corpo de Cristo, simbolizado no pão, quando eu como o corpo de Cristo, o que vai acontecer? Quando eu como o corpo de Cristo, eu recebo força, amém? Saúde e vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? Se não discernir, a consequência é fraqueza, doenças e mortes. Quando eu discerno, a recompensa é força, saúde e vida. Amém? Força, saúde e vida. Diga para o seu irmão: força,
saúde e vida. Força, saúde e vida. Então nós precisamos crer nisso, queridos. E nos voltar para essa palavra. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Ele não quer que você seja um crente fraco. Igual galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem crente que anda assim. Passa ano e mais ano. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Nunca está forte. É ou não é, pessoal? É sim. Mas Deus não quer que você seja um crente fraco. Deus quer que você seja um crente fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus não quer que você seja um crente doente. Espiritualmente doente, emocionalmente doente, fisicamente doente. Não. Deus quer que você desfrute de saúde física, emocional e espiritual. Amém? Deus não quer que você morra antes do tempo. Antes de cumprir o propósito dele para a sua vida. E quando alguém morre, pastor, mas se o crente morrer antes do tempo, ele vai para o céu? Claro, salvação é graça. Só que ele está morrendo antes de cumprir o propósito dele. Perdeu o galardão, perdeu as recompensas, porque não cumpriu o propósito. Quantos estão entendendo? Só que tem crente que não discerne, olha, tem crente, meu Deus do céu, que ele não discerne as realidades espirituais, que ele tem tanta dificuldade de discernir as realidades espirituais. Ele tem tanta dificuldade de discernir as realidades espirituais, que ele fica assim, basta ter a salvação para mim, está de bom tamanho. Tem crente que só se contenta com a salvação. Importante você saber, só está no céu, está de bom tamanho. Queridos, o céu, a eternidade, a salvação, é o seu destino por graça. Você que crê em Jesus está salvo. Você entregou a sua vida para Cristo, creu no Salvador, experimentou o novo nascimento. A salvação é uma consequência natural, está garantida para você. Amém? Mas há muito mais para você. Há muito mais. Existe um reino para você. Existem recompensas para você. Diga glória a Deus. Existem recompensas. Então o texto diz: entre vocês, por causa disso, por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram, vários que já morreram. Na igreja de Corinto. Não é na igreja de Shalom. Amém? Na igreja de Corinto. Mas isso serve de lição para nós. Isso serve de advertência para nós. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra de instrução e de ensino para você nessa noite. Diga glória a Deus. Para que nós entendamos qual é o propósito da ceia do Senhor. Então ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem. E ele diz que nós devemos discernir o corpo do Senhor. Então quando nós participamos da ceia, com esses 4 entendimentos, não é? Entendendo o verdadeiro significado da ceia do Senhor, crendo que a ceia é um ato profético que aponta para a volta de Jesus, examinando o nosso coração e discernindo o corpo do Senhor. Quando nós participamos com esse entendimento, queridos, nós somos muito abençoados. Amém? Muito abençoados. A nossa família é abençoada. Os nossos filhos são abençoados. O nosso casamento é abençoado. Nós temos renovação da nossa comunhão, da nossa aliança com Deus, pelo simples fato de participarmos da ceia do Senhor, com reverência, com temor do Senhor, quebrantamento no coração, gratidão, porque o Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Sabe, eu me preocupo muito com a nossa geração. Eu me lembro quando eu me converti, o momento da ceia era um momento extremamente reverente na igreja. De reverência, de renovação. Era um momento que os irmãos esperavam. Eles esperavam esse momento chegar. Eles anelavam, eles tinham expectativa nesse momento da ceia. Eles tinham expectativa, irmão.
Uma expectativa. Se você tem mais de 20 anos de convertido, quem é que tem mais de 20 anos de convertido? Talvez você lembre do que eu estou falando. Quando eu me converti há 23, quase 24 anos atrás. Primeiros anos de convertido, eu lembro as nossas ceias como eram. Muita manifestação de graça, de unção, de vida de Deus. Os irmãos se preparavam espiritualmente, jejuavam durante a semana. Durante a semana eles se consagravam, faziam um exame no coração durante toda a semana. Meu Deus, santifica o meu coração. Sabe, era uma preparação para aquele momento. Porque eles queriam receber algo do Senhor. De uma expectativa de um toque do Senhor naquele dia. Era um culto extremamente especial. Muito especial. Então nós precisamos resgatar essas origens, amados. Amém? Precisamos retornar a esses princípios. E precisamos experimentar essa graça sobre nossas vidas. Hoje à noite, Deus tem muito para você. Hoje à noite, Deus tem para você saúde, força e vida. Hoje à noite, Deus tem para você saúde, força e vida. Saúde, força e vida. Saúde, força e vida. Hoje Deus tem para você saúde, força e vida. Na ceia do Senhor, discernindo o corpo do Senhor, comendo da ceia, tomando do cálice em reverência, discernindo o corpo, vivendo essa realidade. O que você vai experimentar é saúde, força e vida. Amém? Fique de pé no nome de Jesus.